Boa noite, povo abençoado. Estamos iniciando mais uma live no dia de hoje, nesta noite maravilhosa, para falarmos de um assunto que confirmou o Evangelho de Cristo. Um assunto que confirmou o Evangelho da cruz e do sangue. O assunto, povo abençoado, da ressurreição. Ah, mas esse pastor só pega a ressurreição. Porque é por meio dela, povo abençoado, que criou todas novas, todas as coisas. E é um tema que eu gosto e eu amo muito. Porque é um tema que nos encoraja a viver a nossa vida aqui focada no céu. Porque a grande promessa é essa, que um dia nós iremos ressuscitar. E o caminho dos cristãos, para aqueles que é crente de verdade, eles não focam a sua vida aqui, mas focam na realidade do outro lado. Enquanto aqueles que vivem no mundo não, eles acreditam que o momento deles é aqui nessa terra e o outro lado é ilusão. Mas no caminho do Evangelho de Cristo não, é diferente, totalmente diferente da visão do mundo. O Evangelho verdadeiro da cruz e do sangue te foca na realidade do que é do outro lado. Ou seja, você tem que preparar a sua vida aqui. A sua vida aqui. E a ressurreição a gente ganha em vida. A ressurreição a gente ganha aqui, enquanto nós estamos vivos. Para quando nós chegarmos lá do outro lado, a gente ganha a vida eterna. Ou seja, Deus só vai confirmar o seu evangelho quando Ele te ressuscitar. Então, em breve nós iniciaremos essa ministração, povo abençoado. Eu vou compartilhar essa live e em breve, em minutos, nós vamos iniciar essa belíssima ministração do dia da ressurreição. Amém? Aleluia. Pastor Paulo Avelino, muito bem-vindo. Aleluia. Que Deus abençoe o Senhor no mais poderoso nome de Jesus.
Supervisor Paulo Avelino. Aleluia. Aleluia. Shalom. Shalom, amado supervisor Paulo Avelino. Muito bem-vindo, amado irmão. Evandro Barroso. Aleluia, glória a Deus. Pastor Evandro Barroso de Roraima. Que Deus abençoe o Senhor no mais poderoso nome de Jesus. Bem-vindo a esta live. Aleluia. Amém. Então vamos iniciar essa ministração falando sobre a respeito do dia da ressurreição. E nós sabemos, povo abençoado, que nós estamos nos tempos muito críticos e que as coisas já não estão ficando mais para o nosso lado. Isso significa que o fim de todas as coisas já se aproximou. E nós não podemos ser ignorantes a respeito desses fatos que está acontecendo em nossa volta. Precisamos ser muito sábios e agarrar essa chance que o Evangelho produz em nós, que é o arrependimento, que é o temor de Deus, que é a fidelidade, que é o compromisso com o Senhor através da obediência em que nós devemos ter. Porque os tempos são maus, o fim de todas as coisas já se aproximou. Até mesmo as pessoas que não são crentes já sabem que o fim de todas as coisas já chegou. Pode perguntar para qualquer um. Até mesmo a criança que sabe. Então, nós não devemos planejar projetos para o futuro, não. Nós temos que agora planejar a nossa eternidade. Ou seja, começar a colocar a nossa casa em ordem. Colocar a nossa casa espiritual em ordem, em dias. Ou seja, nós temos que sair dos erros, dos problemas, do pecado em nossa vida. Nós temos que tirar isso de nós, povo abençoado. Porque a ressurreição vai ressuscitar pessoas que morreram santos em Cristo. Ou seja, morreram íntegro. E aqueles que vivem em integridade, eles não têm medo da morte. Mas aquelas pessoas que estão no pecado, elas vão ter medo da morte. Elas vão ter medo da morte. E é isso que o Senhor Jesus quis tirar isso de nós. O medo, o pavor da morte. Porque Ele quer que a gente ande em integridade de vida, imitando os passos, o estilo de vida dele. Para quê? Para que quando nós chegar lá, nós
vencemos a morte, ou seja, ele derrotou a morte. Quem está sobre o domínio de Cristo, quem imita o domínio, as características, as qualidades de Cristo, já venceu a morte, povo abençoado, já venceu a morte. Então, povo abençoado, para iniciar essa ministração, eu quero trazer Efésios 2:1. Em Efésios 2:1 vai dizer: Efésios 2:1: E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, povo abençoado. Ou seja, Cristo Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário para o único objetivo de nos trazer a vida eterna. E nos vivificou, ou seja, ele só vai vivificar aqueles que de fato têm o entendimento e enxerga e quer sair desse mundo, e recebe ele. E ele vai entender, e ele vai ter a consciência de que ele estava morto quando ele vivia a vida antiga. A vida antiga que ele movia nos seus desejos, se deleitava nos desejos. E quanto ele agora está na vida em Cristo, quando Cristo ressuscitou ele aqui em vida, ou seja, agora ele enxerga que ele estava morto. Somente uma pessoa, povo abençoado, que quando ela aceita o Senhor Jesus, ela tem a consciência de que está morto. Porque todos nós, quando nós estávamos vivendo a nossa vida nos prazeres da carne, vivendo as nossas vidas como as pessoas do mundo vivem, achando que o momento é este, o momento é agora, o que elas não enxergam é a realidade do outro lado. Ou seja, eles não têm consciência de que está morto, eles acham que está vivo, mas vivo na carne, mas o espiritual não. O espiritual está morto. Isso aconteceu com Paulo. Paulo era um gabarito muito forte na lei, povo abençoado. Paulo era um homem forte, gabarito na lei, irrepreensível. Mas ele descobriu a partir do momento quando ele olhou para Cristo e na caminhada para Damasco, para perseguir a igreja. E foi ali que ele entendeu na realidade, e ele teve a consciência de que ele estava de fato morto. E ele agora tem uma nova vida, ou seja, ele recebeu Cristo Jesus. E a ressurreição tem este objetivo, de te dar a vida. Mas a vida que você vai ganhar é aqui em vida, não é do outro lado. A partir do momento que você finaliza a sua vida aqui, você já foi julgado, ou seja para andar no céu ou seja, para a sua eternidade no céu ou no inferno. Do outro lado, povo abençoado, não há decisão nenhuma. Ou seja, você ganha a sua salvação aqui, quando você trabalha para Cristo. Quando você de fato, povo abençoado, de fato, vive o estilo de vida de um caminho estreito. Porque somente o caminho estreito é que vai te ressuscitar. Ou seja, se eu viver a minha vida achando, sem trabalhar, sem me arrepender, sem eu andar na justiça, sem fazer as obras de Cristo, eu não irei ressuscitar. Eu não irei ressuscitar com Cristo para a vida eterna, mas eu irei ressuscitar para a condenação.
Porque João 5 está escrito, Jesus falou: aqueles que tiverem praticado bem irão ressuscitar para a vida eterna, e aqueles que tiverem praticado mal para a condenação. E que tipo de pessoas nós estamos sendo, povo abençoado, nessa caminhada cristã? Nós estamos fazendo as obras vivas ou as obras mortas? E isso que Cristo está nos cobrando, povo abençoado, neste último tempo, desta última geração, que nós façamos as obras santas para sermos justificados naquele dia final. E o dia da ressurreição está se aproximando, povo abençoado. Paz do Senhor, Daniel de Freitas. Deus abençoe, amado irmão. Que Deus abençoe o Senhor no mais poderoso nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Muito bem-vindo. Então, povo abençoado, continuando, nós sabemos que a ressurreição, povo abençoado, é uma grande promessa. Uma promessa que Deus reservou e comprou lá na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou e venceu a morte. Quando ele venceu a morte, por meio daquela ressurreição, criou nova todas as coisas. E a partir daquela ressurreição de Cristo, não só libertou o homem e fez com que agora seja um novo homem, agora por meio de Cristo. Não só essas qualidades que Cristo Jesus criou o novo homem, mas também ele libertou não só o homem, mas ele libertou o homem e toda a terra. Ele libertou toda a terra e todo o céu. Ou seja, purificou os céus e purificou a terra. E por causa dessa ressurreição, por causa dela, agora a ressurreição criou um novo céus e uma nova terra. Ou seja, essa terra que nós estamos terá um dia em que ela vai ser destruída. Por causa de quê? Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou e agora aqueles que querem entrar na vida eterna precisa nascer de novo aqui. Porque só vai entrar no novo céus e na nova terra se de fato, povo abençoado, se nós nascermos de novo, aqui em vida, aqui, povo abençoado, aqui em vida, não é do outro lado. Quando nós finalizamos a nossa vida aqui, não há chance, não há volta. É o momento em que você fechou seus olhos aqui e já determinou o seu destino. Seja o céu ou seja o inferno. Você ganha a sua salvação aqui, a sua ressurreição você ganha aqui. Quando você trabalha, quando o seu testemunho é vivo. Porque o testemunho não é só pregar a Bíblia e ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse decorado, não. É prática do Evangelho, é prática da justiça, é prática dos mandamentos bíblicos que Cristo Jesus nos ensinou. E eu quero trazer um exemplo, qual o ensinamento bíblico mais forte que Cristo Jesus nos ensinou para que de fato nós ganhemos a nossa ressurreição? Quando eu nego as minhas vontades e faço a do Senhor. Que não seja feita a minha vontade, mas eu faço a do Pai. Este é um ensinamento bíblico muito profundo, povo abençoado, que nós temos que praticar. Ou seja, eu tenho que morrer para as minhas vontades. Em Colossenses vai nos dizer que nós temos que mortificar a nossa carne. Em outras traduções, tem que fazer morrer a natureza terrena dentro de nós. Porque só vai ressuscitar quem estiver morto. E quem está morto, ele já passou pela cruz. E nós temos que entrar nela, povo abençoado. Para entrar no céu, nós temos que ser crucificados para Cristo. Crucificado para este mundo. Nós temos que morrer lá na cruz. Ou seja, o meu eu, o meu ego, tem que estar lá na cruz. Essas malignidades, esse excesso de orgulho, de vaidade, digamos, de orgulho, de ego, de vontade do meu eu, isso tem que desaparecer, povo abençoado, na nossa vida cristã, no nosso estilo de vida cristão. Isso tem que desaparecer, porque essas coisas são barreiras que te impedem de você entrar no céu. Você não vai entrar no céu, e fato, você não vai ressuscitar, porque só vai ressuscitar quem for santo, ou seja, aquele que se separou totalmente dessas coisas que macula, que te contamina. Só vai ressuscitar quem for santo, povo abençoado. E santidade é isso, separação, é se afastar, tirar os erros da tua vida, tirar os erros do teu coração,
perdoar o teu próximo, não se orgulhar. Vai, corra lá, paga as tuas dívidas, deixa a tua vida, a tua alma limpa, povo abençoado. Porque naquele dia você vai estar pronto diante das dificuldades, porque as dificuldades estão vindo. E eu falo de dificuldades físicas, ou seja, dificuldades físicas, perseguições físicas, está vindo aí. E nós precisamos estar com a nossa vida em dias, para quando chegar naquele momento nós estar preparado. Porque quem está com a vida em dias, ele encontra-se sua alma preparada para o dia da ressurreição. Mas aquele que está no pecado, ele teme da morte. Porque ele sabe, ele tem um entendimento que se ele morrer em pecado naquele dia, ele vai cair no inferno. E sabemos, povo abençoado, que essa a realidade está chegando. A realidade do dia da ressurreição está se aproximando. Está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 a 17, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Somente aqueles que foram santos no momento da morte é que vão ouvir o soar da trombeta e terão o privilégio de ouvir o soar e ressuscitar. Ou seja, povo abençoado, essas pessoas têm que ser nós. O Senhor está nos convocando, nos chamando para um arrependimento de nós mudarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para que nós sejamos dignos desta promessa tão gloriosa que fala da ressurreição. E falar da ressurreição, povo abençoado, falar da ressurreição, falar dessa mega promessa que está diante de nós, porque nós sabemos que o primeiro fruto já ressuscitou, ou seja, Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o primeiro, povo abençoado, é o primeiro dentre os mortos, Cristo Jesus, porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar. De fato, nós estivermos permanecendo nele, conectado nele. E conectado nele, povo abençoado, é obediência, é santidade. Nós temos que negarmos a nossa vontade, crucificar a nossa carne. Porque o inimigo, povo abençoado, vai se levantar para impedir a nossa promessa, a promessa dos filhos de Deus. O inimigo vai se levantar. Ou seja, a tua própria carne. Não são as pessoas que é ao teu redor. É a tua própria carne que pode te impedir de chegar no reino de Deus. Por isso que Jesus Cristo falou: crucifica a tua carne, carne e sangue não vão entrar. O último a ser destruído é a morte, ou seja, o último a ser destruído é a tua carne. Que você crucifica a tua carne, não deixe ela dominar, não deixe ela te guiar. Seja guiado pelo Espírito. Porque o Espírito vai te direcionar para a vida eterna. O Espírito conhece a vida eterna e vai te focalizar na vida de Deus, te focalizar na obediência. Siga os mandamentos dele. Não siga as vontades da carne. A carne te puxa para essa terra e você tem que ser muito sábio e discernir isso. Peça discernimento do Senhor. Povo abençoado, a ressurreição não é brincadeira. A ressurreição são para as pessoas sérias. São para as pessoas sérias. Eu falo de seriedade porque essas pessoas querem de fato entrar no céu. E essas pessoas têm que ser nós, povo abençoado. Tem que ser nós. Essas pessoas, povo abençoado, tem que ser nós. Porque eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. Ou seja, o evangelho é prática. E somente a prática é que vai nos fortalecer, que vai nos aperfeiçoar, que vai nos amadurecer. Nós temos que praticar o evangelho. E quando nós falamos, povo abençoado, da ressurreição, nós temos que entender que esse dia vai se aproximar, vai chegar. O dia em que o Senhor Jesus vai trombetear. O dia em que o arcanjo dará o grito, o soar. Naquele dia, está escrito em 1 Tessalonicenses, que o arcanjo vai soar a trombeta. Ou seja, povo abençoado, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. E os que estivermos vivos naquele dia, seremos arrebatados. Ou seja, será um dia de ressurreição. E o arrebatamento é uma ressurreição. O arrebatamento é uma ressurreição.
Porque trata-se de você deixar essa carne aqui e receber um corpo glorioso. A ressurreição trata-se de você morrer em Cristo e naquele dia você receber um corpo glorioso, um corpo magnífico, um corpo ressurreto, um corpo que você não terá dor, não terá mais câncer, não terá mais diabetes, um corpo inimaginável, povo abençoado, que atravessa dimensões, um corpo que é físico e espiritual ao mesmo tempo. Da mesma forma, quando Cristo falou para nós a grande promessa em Filipenses 1:6, vamos comigo em Filipenses 1:6, vamos ver o que Cristo, Jesus, por meio do apóstolo Paulo nos prometeu. Em Filipenses 3:20, aleluia, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, olha a promessa, povo abençoado. Olha a promessa, povo abençoado, olha a promessa. Que transformará o nosso corpo abatido, em outras traduções está humilhados. Ele nos transformará, segundo o eficaz o poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, ele nos transformará o nosso corpo semelhante ao dele, povo abençoado. Nós teremos o mesmo corpo que o do Senhor Jesus naquele dia, povo abençoado. Esta é a cerimônia, a convocação que o Senhor Jesus está trombeteando agora, neste exato momento, povo abençoado. E que nós temos que acordar como cristãos. Gessinaldo Ribeiro, boa noite, paz do Senhor, irmão. Muito obrigado, louvado seja o nosso Senhor, engrandecido seja o Senhor. Que Ele cresça e nós diminuímos. Amém? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Então, continuando, nós podemos observar que, número 1, povo abençoado, nós teremos um corpo semelhante ao dele. Número 2, a promessa do arrebatamento pode acontecer e que nós temos que ser vigilantes. Número 3, há um dia em que os mortos vão ressuscitar. E número 4, há um novo céu e uma nova terra. Digamos que, se nós olharmos por esses itens que acabei de citar, nós temos que correr, povo abençoado, pela nossa salvação. A nossa salvação, povo abençoado, foi muito cara. A nossa salvação foi tão cara que custou o sangue do Filho de Deus. E custou o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, nenhum de nós, se estivéssemos lá no lugar dele, não iríamos suportar. E ele era Deus. Ou seja, nós não íamos suportar. Então, Cristo Jesus abriu uma porta da graça, da misericórdia diante de nós. Isso significa que nós temos poder, povo abençoado. Poder dos céus para esmagar cabeça de serpentes, escorpiões. Nada das trevas pode nos impedir. Ou seja, se você estiver em comunhão com Deus, povo abençoado, o Espírito Santo vai te ajudar a entrar nas promessas do novo céus e da nova terra, vai te ajudar a você entrar no céu, na eternidade. O Espírito Santo vai te ajudar. Mas para isso você tem que dar lugar a Ele. Quando você nega o seu eu, nega as suas vontades, Cristo Jesus vai habitando em ti. Porque se a tua parte do teu eu, de você, as tuas vontades, os teus desejos, ainda continuar vivo dentro de ti, Cristo Jesus ainda não pode habitar no teu coração.
Você está nele, mas ele não pode habitar totalmente no seu coração. Você precisa morrer. Nós precisamos morrer, povo abençoado. E um grande alerta é esse, que nós possa nos arrepender, que nós possa ser atraídos por essas promessas que nos encorajam a nós viver uma vida digna, uma vida aqui íntegra, uma vida aqui diante de uma sociedade que está totalmente em trevas. Diante dessa sociedade nós temos que ser luz, portadores da luz. E nós sabemos que a luz do nosso tempo, povo abençoado, é pouquíssimos que está refletindo a luz nesse tempo. E somente aqueles que refletem a luz, quando a morte chega, eles ressuscitam. Porque eles estão perdendo a sua vida aqui. Nós temos que perder a nossa vida aqui, povo abençoado. Essa terra é temporária, é passageira. Tudo isso aqui é ilusão criada por Satanás para poder cegar o entendimento dos incrédulos, para cegar totalmente o entendimento daqueles que não têm o entendimento da luz. O objetivo de Satanás é esse, assim como ele fez lá no Éden. Assim como ele fez lá no Éden, e ele fez por meio da serpente tropeçar Eva e Adão. Por causa testou eles, e eles caíram. E esse mesmo teste ele está fazendo aqui junto conosco, com a humanidade, da mesma forma como foi com Adão. Ou seja, o Evangelho de Cristo Jesus, o verdadeiro, o Evangelho da cruz e do sangue está aqui, mas também está o mundo. Cabe a nós decidirmos trilhar ou o caminho de Deus ou o caminho do mundo. E nós temos que estar na filiação de Cristo, ou seja, nós temos que estar na jurisdição de Cristo, através dos nossos comportamentos cristãos, de obediência, de santidade, de justiça. Essa é a filiação de Cristo que Ele quer para a nossa vida, para que a gente sejamos um só com Ele. E quando nós estamos um só com Ele, nós estamos conectados. E quando nós estamos conectados, quando a morte vier para o nosso lado, quando a morte vier por meio de facada, por meio de perseguição, nós iremos morrer com Ele e ressuscitaremos com Ele naquele dia. Aleluia! Nós iremos ressuscitar com Ele, porque Ele falou para que você foque na glória prometida, porque você vai ressuscitar, meu irmão. Você vai ressuscitar, minha irmã. Vamos abraçar a causa de Jesus juntos, ou seja, vamos obedecer as palavras que nos dá vida, que nos vivifica, povo abençoado. Porque essas palavras são dignas de confiança, essas palavras são verdadeiras, e elas não vão cair por terra, porque quem prometeu não foi homem, foi Jesus. Aleluia! Foi Jesus, povo abençoado. Nós temos que parar com a nossa ignorância de achar que nós temos futuro aqui. Nosso futuro não é aqui, povo abençoado. Nós fomos feitos sem pecado, de material celestial. Nós fomos criados de material celestial. Nós pertencemos ao reino dos céus. Nós fomos criados lá em Gênesis, no Éden. Nós fomos criados lá sem pecado. A partir do momento que Adão desobedeceu, todos nós morremos. Mas Cristo Jesus, Ele sacrificou a sua vida. E por meio dele, agora a humanidade foi vivificada. A humanidade que está em Cristo Jesus. Que diante dessa humanidade, ela está dividida, povo abençoado. Ela está dividida. A humanidade em Cristo e a humanidade em Adão. Qual dessas duas humanidades você está? Em Adão ou em Cristo? Em Adão é essa velha vida, cheia de pensamentos, cheia de desejos, querer viver neste mundo, fazer projetos para este mundo, ser rico, ser milionário e no final das contas acabar perdendo a sua alma. E a vida em Cristo não. Faz você perder a sua vida aqui para ganhar de lá. Povo abençoado, os tempos são sérios. E tudo isso começou em Gênesis. Tudo isso começou em Gênesis. Quando nós vimos em Gênesis 1:31, nós vimos que Deus aprovou a sua criação. Tudo começou em Gênesis, povo abençoado. Tudo começou lá. Tudo começou em Gênesis. E tudo que Deus quer
é que a gente retorne à pureza. Ou seja, retorne o que você era lá no passado. E se a gente lembrar do que a gente éramos lá no passado, a gente vai lembrar das qualidades que nós tínhamos. Perfeição, bondade, fidelidade, submisso, obedientes. Mas quando Adão pecou, povo abençoado, isso foi apagado. Nós morremos espiritualmente. E isso foi retirado de nós. Então só Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que quando eu recebo Ele, eu tenho um entendimento da vida. Quando eu recebo Cristo, eu tenho um entendimento também da ressurreição. Quando eu recebo Cristo, eu tenho um entendimento do que é a verdadeira vida. E o que é vida, povo abençoado? O que é vida? É conectado nele. E o que é morte? É separação eterna de Deus. E foi justamente isso que aconteceu com Adão. Ele foi separado de Deus. Em Gênesis 3, no versículo 23 a 24, Deus expulsou o homem do jardim, povo abençoado. Ali se estabeleceu que a humanidade toda estava sem salvação. E Cristo Jesus, ele viria para trazer a redenção, trazer a vida de volta para nós. Trazer a imagem e semelhança, as qualidades de volta para nós. Trazer o entendimento do que a gente éramos antes mesmo de Adão cair. Antes mesmo de Adão cair. E nós observamos muito bem isso, povo abençoado. Que aconteceu a morte lá. A morte de Adão. Aconteceu a morte de Adão. Mas eu falo que ele estava vivo. Claro, ele estava vivo. Mas vivo na carne. Mas ele estava morto espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. Porque o comando era que se ele comesse, ele certamente morreria. E ele, pela incredulidade, acabou desobedecendo o Pai. Por causa do engano da serpente. Que a serpente disse para ele: não, você não vai morrer. Você vai se tornar como um Deus. E por causa disso alimentou a carne dele. E ele acabou desobedecendo a Deus. E isso gerou o quê? Gerou a morte, povo abençoado. O próprio ser humano fez criar a morte. Ele, o próprio Adão, fez gerar a morte. Porque o único jeito de parar o pecado na vida do homem, o único jeito de o homem parar o pecado na vida dele é morte. Por isso que Romanos 6, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. A morte é a única solução que Deus tem que parar, que Deus tem que julgar. Porque o pecado evolui, o pecado é destrutivo. O pecado, ele faz matar, roubar, destruir, roubar a tua salvação. E por isso que a necessidade do evangelho, povo abençoado, do evangelho de Cristo é que nós façamos morrer a nossa carne. Porque é lá na carne que está o pecado, povo abençoado. E quando nós morremos na carne, nós morremos para o pecado. É por isso que Cristo Jesus quer que a gente crucifique a nossa natureza carnal. Que a gente seja morto. Porque só vai ressuscitar quem estiver morto. Só morto que ressuscita. E eu falo morto aqui em vida. Nós temos que morrer aqui em vida para ressuscitar do outro lado. Do outro lado, Deus vai nos ressuscitar. Se a gente estiver morto aqui. E morto aqui, povo abençoado, eu falo de eu negar para mim mesmo. Eu negar para as minhas vontades. Esta que Cristo Jesus quer que a gente façamos. Para que nós morramos para o nosso eu dia após dia. Dia após dia. É um processo. Não é da noite para o dia que você vai estar morto. É um processo que você está trilhando por este caminho até chegar no seu próprio dia em que você estará pronto para partir. Nós temos que partir, povo abençoado, dessa terra, mas partir prontos. Ou seja, prontidão no serviço, prontidão no coração. Nós temos que ser prontos. E quando nós observamos este evento da ressurreição e o evento do arrebatamento, é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Trata-se de um evento que você vai deixar essa carne e você vai receber um corpo glorioso. Mas se um desses dois eventos te encontrar, meu irmão, te encontrar, minha irmã, se um desses dois eventos, ou a morte ou o arrebatamento, se um desses dois chegar para ti, que esses eventos te encontrem em santidade, em justiça. Que a morte não te encontra na falta de perdão. Que a morte não te encontra você no pecado. Então, se você está em vida, com a oportunidade de vida, que Deus está te abençoando por este dia, corra pela sua salvação. Conserte a sua vida. Não deixe a sua vida no erro. Será um desastre monumental se nós estivermos em erro naquele dia. E eu digo para mim mesmo, eu digo para cada um de nós, todos nós, povo abençoado, estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Cada um de nós estamos no mesmo barco. De nós ficarmos naquele dia. E Deus quer que a gente se arrependa, que a gente ande nos caminhos dele, que é a nossa segurança, que é a construção da nossa arca, a construção da nossa salvação, a construção do desenvolvimento da ressurreição, povo abençoado. Deus quer que a gente construa a nossa vida aqui, para nós partirmos em prontidão, prontidão no coração. E tudo aconteceu lá, povo abençoado, lá em Gênesis. Mas Deus trouxe a vida eterna por meio de Jesus. E se a gente estivermos conectados nele, nós vamos ganhar a vida. Ou seja, aquele que estiver conectado nele. Em Apocalipse 20, vamos lá em Apocalipse 20. Apocalipse 20, povo abençoado. Apocalipse 20 diz assim, Apocalipse 20 no versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado, olha só, povo abençoado, olha só, veja bem, foque em mim, preste bem atenção. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, abençoados, felizes, alegres, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E a primeira ressurreição, em Daniel 12, vai nos dizer isso. Qual é a primeira ressurreição que Daniel profetizou? Em Daniel 12:1 diz assim: Em Daniel 12:1 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá pelos filhos do teu povo, haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo.
mas naquele tempo livrasse ao teu povo todo aquele que achar escrito no livro da vida. Aqui está a primeira ressurreição, povo abençoado. Essa é a primeira ressurreição. E muitos dos que dormem no pó, olha aqui, povo abençoado. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Ou seja, a primeira é para os santos, as pessoas que viveram a sua vida aqui em Cristo, por meio da obediência aos seus caminhos. E a segunda ressurreição é para os rebeldes, para aqueles que são, para as pessoas que não creem em Jesus. Serão para as pessoas que nem acreditam no Evangelho. Ou seja, povo abençoado, há duas ressurreições. Os que tiverem praticado bem ressuscitarão para a vida eterna, e os que tiverem praticado mal ressuscitarão para a condenação. Por isso que é muito sério, povo abençoado, é muito sério. Essa grande promessa está nas nossas mãos, de cada um de nós. Mas naquele dia, povo abençoado, se nós tivermos em pecado naquele dia, aonde vai se manifestar essa promessa? Se nós tivermos em pecado, essa grande promessa que está nas nossas mãos, ela pode se escorregar, ela pode cair dos seus dedos. E naquele dia não há segunda chance. É um dia de perfeição. É por isso que nós temos que santificarmos a nossa vida aqui, para estar lá pronto. E nós sabemos que os tempos são maus. Nós sabemos que o poder da igreja, o poder de santidade da igreja está aumentando nesses últimos dias. Nós podemos ver as maravilhas do que está acontecendo na terra, as manifestações do poder do sangue que está acontecendo na terra. E nós não podemos ser ignorantes disso. E nós sabemos que o poder do avivamento, do fim, está crescendo. Mas, por outro lado, o nível do pecado também está crescendo. O homossexualismo está crescendo. O pecado sexual está crescendo na nossa geração. E nós sabemos que eles vão odiar a mensagem que repreende eles. Porque nós fomos convocados para repreender o mundo. Ou seja, trazer salvação para o mundo. E eles não vão gostar. Eles não vão gostar do seu testemunho. E então haverá uma perseguição naquele horário. E é naquele horário que Cristo Jesus quer que a sua casa esteja firme e forte na rocha, nos mandamentos dele. Para que naquele dia você fique firme e resistente. Para que naquele dia você não perca a sua promessa. A promessa do arrebatamento. Naquele dia você não perca a sua salvação. Deus vai testar os cristãos, povo abençoado. E ele já está testando os cristãos. Mas haverá o que está aqui na frente do nosso lado. Haverá um teste maior. Que Deus de fato vai surpreender os cristãos. É por isso que ele falou em Mateus 7. Que ele vai testar as duas casas. Tanto a da areia como a da rocha. Naquele dia ele vai testar as duas casas. Naquele dia ele vai testar quem é trigo e quem é joio. Quem é crente e quem não é. Haverá um dia de uma provação que está vindo aí no nosso lado. É por isso que Deus quer que nós continue construindo a nossa casa aqui, povo abençoado. Que nós consolide as bases da nossa salvação. E as bases da nossa salvação é justiça, é santidade, é arrependimento. Arrependimento constante, porque somos pecadores, vamos continuar pecando sempre. É por isso que há o arrependimento para nós. Claro, para nós sempre estarmos diariamente, nos arrependemos diante do Senhor. Porque somos pecadores, povo abençoado. O arrependimento não é no dia que você recebe o Senhor Jesus e acabou e a sua vida está salva. Não, você tem que desenvolver, trabalhar e se arrepender todos os dias. Porque você vai continuar, mesmo na graça, mesmo na misericórdia, você vai estar pecando. E é por isso que há o arrependimento. Para que vocês sempre estejam perto do Senhor. Porque o que vai me manter perto dele é o arrependimento. É o sangue que vai estar
me cobrindo, cobrindo as minhas vergonhas, protegendo do pecado, me encorajando, me enchendo de ousadia. É o sangue, povo abençoado. E somente o sangue é que vai te dar poder. Somente o sangue é que vai te lavar e te purificar, para que naquele dia você alcance a promessa. A promessa do arrebatamento se você estiver vivo, e se você estiver morto, a ressurreição. Por isso, povo abençoado, esses dois eventos podem se manifestar. A morte pode se manifestar para mim, para você, para cada um de nós. Pode ser daqui 10 minutos, pode ser 20 minutos. Será que nós estejamos prontos? Por isso, vamos correr. Vamos correr. Porque a morte não tem domínio sobre aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo. E nós temos que ser essas pessoas. De estar nele. De estar nele, povo abençoado. Estar nele. Estar nele é isso, povo abençoado. Essa palavra que tem que estar viva em nossos corações. Essa palavra que tem as palavras do Senhor Jesus que tem que se tornar um só com nós. Ela tem que unir um só, povo abençoado, um só com nós. Porque se a palavra, se eu vivo em desobediência, se a desobediência está me impedindo de eu me tornar essas palavras, então eu não estou caminhando nos caminhos de Cristo. Se eu não estou sendo perseguido, zombado, caluniado, xingado, se eu não estou sendo obediente, eu não estou vivendo o Evangelho de Cristo. Somente quem verdadeiramente sofre provações, tribulações, que sofre perseguições, que é de Cristo, povo abençoado. É de Cristo. É de Cristo. E tem que ter, povo abençoado. Porque se o cristão não tiver perseguição, ele está com defeito. Se o cristão não tiver provas, provações, sofrimento, tribulações, angústia, aflições, ele não está em Cristo. Jesus prometeu para nós que nós teríamos aflições. E ele falou, tenha coragem, tenha bom ânimo. Que se ele venceu, nós venceremos também. Nós venceremos se nós estivermos passando pelo mesmo sofrimento do que ele passou aqui. Apóstolo Paulo falou, ele não queria conhecer o mundo. Apóstolo Paulo falou que ele não queria conhecer o mundo, não queria conhecer o famoso da época dele. Ele não queria conhecer mais. O mundo tinha perdido o brilho para ele. O apóstolo Paulo falou em Filipenses. Em Filipenses, vamos lá comigo em Filipenses, o que ele falou? O que ele queria de fato era isso, povo abençoado, era isso. Em Filipenses, calma aí, povo abençoado, perdi aqui o versículo. Aqui achei. Filipenses 1:27. Este era o desejo de Paulo. O desejo do apóstolo Paulo. Este era o desejo dele. E o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho para os gentios. E claro, para o povo dele, mas a missão dele era para os gentios. E ele queria ter esse desejo, povo abençoado, esse desejo. E qual é esse desejo? Que cada um de nós alimente esse desejo. Qual é esse desejo? Versículo 27 de Filipenses 1.
Não, povo abençoado, perdão, não era esse versículo não. É porque eu estou usando a tradução diferente. Mas diz assim o versículo: eu quero conhecer o poder de Cristo e quero ser participante dos sofrimentos dele e seguir, conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Está em Filipenses. Eu estou usando a tradução aqui, ela é ela é Almeida corrigida e parece que 3:10, povo abençoado. Filipenses 3:10. Diz assim, 3:10. Achei o versículo, povo. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Esse era o desejo de Paulo, povo abençoado. De querer partir dessa terra, de ele verdadeiramente conhecer o poder do Evangelho e conhecer a ressurreição de Cristo. Era só isso, era só isso. Se nós analisarmos, povo abençoado, as pregações dos discípulos, quase o mensageiro de Deus que foi enviado na terra, nos revelou que as maiores pregações dos discípulos, quase 90, 80% era sobre ressurreição, povo abençoado. Era sobre ressurreição. E era a ressurreição que incomodava o diabo, incomodava as trevas. Porque a ressurreição te traz a esperança para a vida além dos túmulos. Porque há uma glória prometida para você, amado irmão, amada irmã. Há uma glória prometida para você, mas para isso, para você chegar nessas promessas, você tem que viver a vida de Cristo aqui, em perseguições, em aflições, obedecendo a Deus, sendo santo, justo e uma vida em arrependimento constante, diário. Aleluia! Palmas para Jesus. Então, povo abençoado, essa é a identidade daqueles que está agora, neste exato momento, vivendo nos caminhos de Deus. É essa filiação, que eles estão sendo filhos de Deus, sendo polidos, sendo lapidados. E essa pergunta, povo abençoado, será que estamos preparados, povo abençoado? A preparação chegou para nós. E nós temos que focarmos totalmente a nossa vida conectado com essas promessas, porque essas promessas nos encorajam, povo abençoado. E a nossa vida aqui nós temos que perder para ganhar outra. Se nós perdemos a nossa vida aqui, nós vamos ganhar outra, povo abençoado. O Senhor Jesus falou: escreva, João, escreva, essas palavras são dignas e verdadeiras, dignas de confiança. Porque essas palavras, povo abençoado, não vai cair por terra, povo abençoado. O dia da ressurreição, o dia do arrebatamento está se aproximando. E esse dia não vai cair por terra, povo abençoado. Vai se cumprir, povo abençoado. Vai se cumprir. E vai pegar um povo desprevenido. Vai pegar essa geração totalmente desprevenida, povo abençoado. E essa geração está totalmente focada nos prazeres do mundo. Está totalmente focada no aqui e no agora. Mas há uma realidade do outro lado. E Deus quer que a gente retorne aos princípios bíblicos do evangelho original. Para que a gente desfoca daqui, povo abençoado, da terra. E foca no céu. No céu, povo abençoado. É lá que está a tua promessa. É lá que está a tua glória prometida. E nós vemos vários exemplos na Bíblia, povo abençoado. Vários exemplos na Bíblia. Do profeta Daniel. Que ele foi ali levado para a cova dos leões. Ele não estava... Ele tinha o total direito. O profeta Daniel, ele tinha o total direito de ele reivindicar os seus direitos. E até mesmo de ir na justiça para poder
sair justificado ou pedir um advogado, mas não. Ele negou seus direitos, ele queria ir para a cova, ou seja, ele queria morrer porque ele sabia que o Deus de Israel iria ressuscitar ele. Jó falou, quando ele estava lá vivendo naquelas provações, ali, cheio de feridas, e ele falou: eu sei que o meu Redentor vive, e no fim se levantará no último dia. Porque no último dia ele viu a visão dos que ele iria ressuscitar. E em que todos nós, aquele que está no pó da terra, vai ressuscitar naquele dia. E claro, e os que estiver vivo, naquele dia também irão ser arrebatados. Essa é a promessa que traz esperança para a igreja. A esperança para a igreja. Porque nós sabemos que há duas igrejas aqui. A igreja sábia e a igreja tola. E elas estão ouvindo o evangelho da ressurreição, o evangelho da cruz e do sangue. As duas estão ouvindo. O evangelho da cruz, de morte, de renúncia, de sofrimento, de aflições. As duas igrejas estão ouvindo este evangelho. Pelo mensageiro, povo abençoado. Pelo mensageiro que revelou nesses últimos dias. Mas uma vai levar em consideração. E a outra vai ainda continuar vivendo, ainda se misturando no mundo. E Deus quer que a gente pare com essa mistura. Viva somente para o Senhor. Que você viva a sua vida aqui como se você renunciasse isso tudo aqui. Que você tire todas essas coisas que te atrapalham a sua caminhada, que te impede a sua caminhada. Você tem que tirar isso do seu coração. Não deixe o seu coração perturbado. Você vai ressuscitar, povo abençoado. E você vai ressuscitar você andando em santidade. Você tem que andar em santidade. E então, povo abençoado, voltando lá para Efésios 2:1, vai nos dizer isso, povo abençoado. Vai nos dizer isso em Efésios 2:1. Nós temos que honrar o nosso Senhor, mas é com as nossas vidas. Nós temos que... a Bíblia diz que nós temos que orar e agradecer a Deus todos os dias. Está escrito em Colossenses. Porque Ele nos ressuscitou, povo abençoado. Quem era nós no passado? Quem era você que está agora ministrando? E se você agora não tem um entendimento da verdade, receba Cristo Jesus hoje. E você que está em Cristo Jesus, agradeça a Deus, porque Ele te tirou das trevas. E Ele te deu entendimento. Está escrito, tá escrito em Efésios 2:1, que Ele te deu entendimento, povo abençoado. Ele te resgatou. Ele te levou para a maravilhosa luz. Por isso que temos que agradecer. Mas nós perdimos a direção do céu nestes últimos dias da nossa geração. Nós perdimos a direção do caminho. Nós perdimos a direção, povo abençoado. Hoje a geração de cristãos hoje foca no evangelho aqui da terra, povo abençoado. Se nós olharmos, se nós formos à igreja, se nós vemos as pregações de hoje em dia, todos nós sabemos que há uma mistura, povo abençoado, na mensagem. Há um evangelho misturado, um evangelho que é da terra, que te foca na terra. E há um evangelho verdadeiro, da cruz e do sangue. Ou seja, Deus agora nos ressuscitou novamente. Ou seja, Ele trouxe o evangelho de volta, povo abençoado. Ou seja, o evangelho da ressurreição está de volta, povo abençoado. Está de volta. Atraindo as 10 virgens do Senhor. O evangelho da ressurreição está atraindo as 10 virgens. Elas estão ouvindo o grito de alerta, povo abençoado. Está escrito em Mateus 25:6. Está escrito em Mateus 25:6, povo abençoado. O grito de alerta neste horário. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Um clamor, quer dizer, na minha tradução é clamor. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. O sair
é uma comissão, é uma preparação. Que você saia e prepare-se a sua vida agora, neste exato momento que nós iremos partir para a eternidade. Arrume as suas malas, coloque as suas vidas em dias, porque esse dia temível, assustador, temível e apavorante está se aproximando, povo abençoado. O dia do arrebatamento. E o dia do arrebatamento e o dia da ressurreição será um dia de alegria para aqueles que estavam prontos. Mas para aquele que estava despreparado naquele dia, povo abençoado, será um dia de destruição. Por isso que Jesus falou para a igreja, nesses últimos dias: vigie, vigie, vigie. Eu, quando eu estou pregando o evangelho, povo abençoado, nas ruas, sou chamado de vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo. E sendo que eu já estou trabalhando no verdadeiro trabalho, na palavra de Deus, povo abençoado. Na palavra de Deus, esse é o verdadeiro trabalho. E Deus vai recompensar nossas obras. Ele não vai recompensar porque a gente está cheio de fé. Ele vai recompensar as nossas obras. E quais obras nós estamos dando para Deus? Frutos bons ou frutos maus? Nossos comportamentos são bons ou são maus? E Deus vai recompensar nossas obras. Ele está vindo com recompensa. E está vindo aqui, para recompensar cada um de acordo com seus atos, de acordo com as suas obras. Ele vai recompensar. Seja boas ou seja maus. Por isso que a gente não brinque com a nossa salvação. E eu quero encerrar essa ministração. Muito obrigado, povo abençoado, pelas suas participações. Muito obrigado por aqueles que estão aqui, povo abençoado. Eu quero agradecer, aleluia. Eu quero agradecer a participação de vocês. Este foi um tema que ninguém gosta de falar desse tema. Ninguém gosta. Porque falar desse tema é um tema muito pesado. É um tema da ressurreição. E ninguém quer ouvir falar de morte. Ninguém, todos nós queremos viver neste mundo, aproveitar este mundo. Mas não, povo abençoado. Deus quer que a gente morremos para este mundo. Sendo crucificados para este mundo. Que a gente não vive mais o nosso eu, mas Cristo vive em nós. Porque uma vez que eu perco a minha vida aqui, eu estou ganhando lá de cima, povo abençoado. Lá de cima. E lá em cima, povo abençoado, acredite nas palavras de Cristo Jesus. Creiam. Elas são dignas e verdadeiras. Ele prometeu e Ele é Deus. Deus prometeu. E se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir, povo abençoado. Custe o que custar. Mesmo que você não acredita, mesmo que você ache que isso vai acontecer lá no futuro, mas creia e acredite. Ela vai se cumprir. Ele não falou nem o dia e nem a hora. Mas Ele falou uma coisa. Ele deu um mandamento neste dia e nesta hora, neste horário. Ele falou: vigie, vigie. E para as 10 virgens sábias, Ele falou para as virgens sábias: vigie, povo abençoado. Vigie, lá no versículo 13. E as virgens sábias somos nós. Não, as 10 virgens somos nós. Mas a sabedoria e a tolice é aonde você vai decidir escolher. Ou você escolhe a tolice ou a obediência. A obediência é virgens sábias e a tolice é virgem tolas. Muito obrigado, glória a Deus, por aqueles que permaneceram aqui, querem encerrar aqui. Muito obrigado, que Deus possa abençoar cada um de nós, possa trazer esse evangelho e nos fortalecer nele, povo abençoado, porque sabemos que os tempos são maus. Todos aqueles que têm a necessidade de fazer uma oração de arrependimento e de confissão, então repita essas palavras depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas transgressões, me ajude a caminhar nesse caminho estreito que me conduz à ressurreição, me ajude a alcançar a promessa da ressurreição, me ajude a chegar neste dia pronto, Senhor. Que o Espírito Santo me ensina a obediência, que o Espírito Santo me ensina boas práticas da justiça, e que eu possa estar, meu Pai, me arrependendo diante do Senhor.
que o Senhor escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro, no mais poderoso nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por essa maravilhosa luz. E hoje eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Muito obrigado. Que hoje, povo abençoado, seja o último dia da nossa vida para nós partirmos dessa terra hoje, no arrebatamento, ou se a morte chegar, que ela nos encontre com o coração em prontidão. Mantenha o seu coração em prontidão, povo abençoado. Fuja dos erros. Mantenha o seu coração em prontidão. Vigie, vigie. Shalom. A paz do Senhor para todos. Glória a Deus.